A prata já valorizou 80% nos últimos 18 meses. Eu já invisto e tenho essa tese aberta com os meus mentorados desde o início de 2024 e já comentei várias vezes aqui para vocês e muitos me pediram: Vinícius, me explica a tese do investimento em prata. Pode subir mais? Vai valorizar mais que o ouro a partir de agora? É melhor investir em ouro que voltou a subir? O que eu faço? Por que eu tenho que investir em prata? Como que eu faço para investir em prata? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar absolutamente toda a minha visão sobre essa tese de investimento em prata, cujo ciclo de alta pode estar apenas começando, por mais que já tenha valorizado 80% em dólar desde o início da nossa tese na mentoria até este momento, nos últimos 18 meses. Mas antes de eu te mostrar aqui, eu quero que você me diga: você já investe em metais preciosos? Manda aqui embaixo agora nos comentários. Você já investe em ouro ou prata? Né? Manda aqui: não invisto em nada, invisto em ouro, não em prata, invisto em prata, não em ouro, invisto nos dois, não sei. Manda aqui embaixo que eu quero saber. Queridos, e vamos lá. É muito mais normal vocês verem eu gravar vídeos sobre o ouro. Inclusive, um mês atrás, antes de começar essa última pernada agora do ouro, eu gravei um vídeo, ó, 20% em dólar nas próximas semanas. Eis o potencial dessa grande oportunidade, né? Porque o ouro ele dava sinais de que ia continuar o seu ciclo de alta. E de fato, em agosto e setembro a gente já está vendo 10% de alta. Mas este mercado aqui, ele não é o único dos metais preciosos. Você pode ver aqui, ó, um print lá de uma mentoria, da minha mentoria. Ó, a gente teve uma mentoria ao vivo, número 85. Hoje nós estamos na 125. Fizemos hoje a 125. Em que eu mostrei lá investimentos alternativos para 2024. Era o dia 2 de janeiro, se eu não me engano. E eu já mostrava aqui, ó, o investimento em silver, prata. A grande tese que a gente tinha por trás da prata, né? E é justamente isso que eu venho mostrar para você. Por quê? Por que é tão importante? Quando a gente expande o horizonte de análise e a gente olha aqui para o ouro, né? A gente vê que o ouro renovou a máxima histórica com força em 2011, frente à máxima que tinha feito na década de 80. E agora renovou com muita força também a máxima de 2011, certo? Mas a prata, ela tem um comportamento um pouco diferente. A gente percebe aqui, ó, que, olha só, a prata sim renovou a máxima histórica em 2011 em relação ao preço da década de 80, mas até hoje ela está para trás. Por mais que o ouro já tenha rompido com força, a prata está atrasada e tem um potencial de subir muito aqui, porque você pode perceber que inclusive a prata ela pode ultrapassar a valorização do ouro, principalmente no estágio final do ciclo de alta do ouro. Então, dois insights importantes. Parece que o ciclo de alta do ouro ainda não acabou, porque a prata ainda não ultrapassou ele, inclusive. E a prata está atrasada, tem bastante potencial. É justamente sobre essa tese que eu quero mostrar para você, que é uma tese muito forte, que eu já te mostrei, tenho lá na mentoria desde o início de 2024. E eu tenho também dentro do meu programa de análise macroeconômica. Muita gente não sabe sobre esse programa, porque foi um programa que eu lancei somente para os meus atuais alunos, né? Eu não lancei abertamente, né? Mas, inclusive, eu quero saber se você tem interesse em entender, aprender sobre análise macroeconômica. Como que você faz para identificar os grandes ciclos de alta do dólar, grandes ciclos de metais preciosos, taxas de juros, marcação ao mercado da renda fixa, desdolarização, ciclo de alta das ações de qualquer país, commodities e tudo mais. É um aprofundamento muito maior. Se você tiver interesse, manda aqui nos comentários, tenho interesse. Vamos lá, queridos, por que investir em prata? Vamos começar por aqui, tá? Já estamos lucrando. Deixa eu comprovar para vocês, né? Olha só, desde o início de 2024, a gente entrou aqui em janeiro, ó, até hoje já está dando aqui, ó, mais de 80%. Mas pode ter muito mais chão, como eu acabei de mostrar, que é o normal. É o normal, tá? Eu vou te comprovar de várias formas. Mas primeiro, vamos começar pela base. Por que investir em prata, tá? Fui lá no ChatGPT. Você pode começar a sua análise de uma forma bem simples. Aproveite a inteligência artificial para usar a seu favor. Mandei lá, ó. Olá, chat. Qual a oferta e demanda global da prata de 2020 até hoje, ano a ano? Pergunta simples. Por que quando você fala numa commodity, o que é um commodity? É um bem, um produto não diferenciável, tá? Quando você fala uma commodity, a coisa mais importante para você saber o preço dela é a oferta e demanda. Por quê? Se tem uma produção muito grande, seja de petróleo, seja de ouro, seja de prata, seja de trigo, seja de soja, se tem uma produção muito grande e uma demanda muito pequena, o que acontece? Vai ter estoque, vai ter sobra, né? Se você tem estoque, sobra, o preço daquilo cai, porque basicamente, os vendedores eles vão diminuir os preços para conseguir desovar todo aquele estoque e não ter todo o custo que é você manter o estoque. Tá? Agora, quando você tem uma produção que é menor que a demanda, você tem algo chamado choque de oferta. Então, você tem uma oferta que é menor que a demanda. Você tem um choque de oferta.
Por quê? Porque basicamente você tem um problema de oferta aqui. A demanda é muito maior. Lembra quando você tinha, basicamente, a época de hiperinflação no Brasil? Nessa época, por que você tinha hiperinflação? Porque tentaram fazer congelamento de preço. Congelamento de preço, faltou produto, escassez de produto, tinha pouco produto na prateleira, muita demanda, preço dispara, não tem o que fazer. Com as commodities, é exatamente a mesma coisa. Então você começa por aqui. E olha que interessante, quando você olha aqui, ó, início de 2024, eu só tinha os dados de 2021 e 2022. Tá? Na verdade, 2020, 21 e 22. Os de 23 ainda não estavam consolidados. Mas o que você percebe ano a ano? Olha só, você percebe que 2020 foi o último ano com superávit, ou seja, uma oferta maior que a demanda. Oferta maior que a demanda. A partir de 2021, você teve um choque de oferta, né? Que basicamente você tem mais demanda do que oferta. Logo, os estoques no mundo caem. Se os estoques no mundo começam a cair, o que acontece? Os preços começam a subir. Aí você teve, em 2022, mais um choque. Uma demanda muito maior que a oferta. 2023, mais um choque, demanda maior que a oferta. 2024, mais um choque, demanda maior que a oferta. Veja como a oferta, ela cresce bem devagarinho. Em 2024, mais um choque. Em 2025, a previsão é mais um choque. Então, como você tem uma demanda constantemente maior que a oferta, você tem uma relação insustentável de queda nos estoques. Quanto mais, e por isso que você pode ver que o processo de valorização da prata é um processo de valorização contínuo e exponencial. Ela começou devagarinho, o seu processo de valorização. Primeiro ela explodiu aqui em 2020, mas foi por conta de 2020 mesmo. 2021 ameaçou subir, começou a cair, ameaçou subir, começou a cair, mesmo com a redução dos estoques. 2022 subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, 2023 aqui, né? 2024 subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, veio nesse processo e agora está rasgando. Por que está rasgando? Porque quanto mais tempo passa, menos estoque tem. Quanto menos estoque tem, mais os preços começam a disparar. Certo? Depois eu fiz uma pergunta. Qual país mais está demandando prata de 2020 até hoje e para qual finalidade? Para que a gente possa entender, né? Poxa, tudo bem. Tem uma queda, né? Uma queda não, tem um déficit, né? Nessa produção versus demanda. Mas isso é sustentável? Qual país está demandando isso? Será que não é uma compra específica e vai parar? E aí o chat me disse, ó, um dos maiores exemplos atuais é a Índia, que praticamente dobrou suas importações de prata em 2024. Né? De 3.600 toneladas em 2023 para 6.500 a 7.000 em 2024. Esse alto expressivo tem duas motivações principais. E aqui está o grande foco. Produção de painéis solares e eletrônicos. Né? Uma demanda industrial muito grande. Né? E aqui é muito menor essa segunda finalidade, investimento físico, joias, moedas, barras e assim por diante. Estados Unidos é líder justamente nesse investimento físico. Tá? E aqui você pode ver, ou não pode ver, aqui, ó, você pode ver que justamente o que eu apresento lá no meu programa de análise macro é justamente todo esse aumento que a gente já teve, né, na capacidade de energia via painéis solares e todos os projetos já encomendados para o futuro. Então a gente tem altas aqui, ó, entre aspas, garantidas até 2027 numa velocidade muito grande. Né? E você tem também muito investimento na China. A Índia é o maior, né, maior crescimento que a gente vê agora nos últimos anos, mas a China também tem uma participação muito grande. Inclusive fiz outra pergunta, né? Quais as projeções para oferta e demanda global de prata até 2030, ano a ano? E aí você tem, né? Basicamente uma resposta de que não tem projeções muito claras, né? Mas o que é o mais importante? É você entender a dinâmica do setor. E eu decidi, ao invés de pegar múltiplas páginas, pegar o próprio ChatGPT que ele resumiu para você. E claro, sempre que você perguntar uma coisa para o chat, você tem que vir aqui nas fontes e conferir, né? E se você tiver um conhecimento mais profundo de mercado, você vai saber o que são fontes confiáveis e o que não são. Mas o que é muito importante neste mercado de mineração em geral, tá? A oferta é limitada, o aumento modesto da produção de 1 a 2% ao ano, sem grandes novas descobertas ou expansão de mineração. É muito difícil você aumentar a produção de ouro, aumentar a produção de prata. O aumento da produção é 1, 2, 3% ao ano. Isso serve tanto para prata quanto para ouro. Por isso que você vê esses ciclos de valorização expressivos, potentes. Porque quando a demanda sobe,
a demanda sobe muito forte e a produção não consegue acompanhar. Isso serve para prata, isso serve para ouro. São ciclos explosivos, não dá tempo de respirar. Não dá tempo de ficar pensando, né? Não tem um período em que a produção dispara pra caramba e vai conseguir ultrapassar a demanda. Não, é só quando a demanda realmente começar a cambalear, né? E a gente vê que o que? A demanda industrial acelerada, crescimento estimado de 5 a 7% ao ano, especialmente por conta dos setores de energia limpa e eletrificação, como solar e eletrônicos, principalmente solar, tá? Que o mundo está aumentando muito sua capacidade energética e quando você vai fazer pesquisas mais profundas, você vai ver que existem contratos já assinados com uma expansão da capacidade de energia solar até 2030 que é gigantesco, tá? Então, um grande resumo, já temos quedas nos estoques, já temos demanda maior que a oferta, demanda maior que a produção. E a demanda deve continuar crescendo e a oferta não consegue crescer, não consegue fechar esse gap com a demanda, não consegue crescer no mesmo ritmo. Logo, é normal que quanto mais o tempo passe, você veja mais valorizações atrás de valorizações, valorizações atrás de valorizações neste mercado da prata. É uma tese muito simples. Normalmente as teses de investimento, as melhores teses de investimento são aquelas mais simples de você entender. E tem uma pergunta que a gente precisa responder, né? A prata vai valorizar mais que o ouro? Como é que a gente pode descobrir isso? Por meio de algo chamado ratio. Ratio é o quê? A comparação do preço da prata e do ouro. E quando você olha para o ratio, ou seja, estou olhando aqui o que acontece com o preço da prata em relação ao preço do ouro. Você pode ver que aqui você teve a liberação do ouro para oscilar livremente, em 1971, né? Então você teve um descolamento muito grande. A partir aqui, dos anos 80, a gente tem um comportamento muito interessante. Você pode perceber claramente que o ouro já valorizou assustadoramente. Vou voltar para o ouro aqui, rapidinho. O ouro rompeu a máxima histórica, que antes era de $2.100 e já está quase no dobro, $3.600. Quando você tem um rompimento importante assim, como aconteceu aqui, lá em 2008, né? Saiu de $877 e veio para quase $2.000, né? Quando você tem um rompimento e um processo já de grande valorização, em alguns investidores você começa a alimentar aquela dúvida, será que o ouro ainda vai subir mais? Será que o ouro não está caro? E é aí que você olha para o ratio entre prata e ouro. E quando você olha para o ratio entre prata e ouro, você vê que a gente navega dentro dessas duas linhas aqui, né? A gente ora vem aqui para baixo, ora vem aqui para cima. Ora vem aqui para baixo, ora vem aqui para cima. Ora vem aqui para baixo. Ora vem aqui para baixo, ora vem aqui para cima. E aí a gente escalou aqui, Isso aqui foi 2011, tá? Porque foi o grande ciclo de alta da prata. Isso aqui é interessante explicar. Em 2011 a gente teve um grande ciclo de alta da prata e aqui a prata disparou em relação ao ouro por especulação de que a energia solar ia ser muito utilizada. Só que a demanda não foi tão forte, foi mais especulação do que realidade. Hoje a gente vê claramente essa realidade. Aqui a gente teve uma queda muito grande da prata e uma alta no ouro, certo? E aqui, olha só, a gente subiu de novo um pouquinho, não teve força para a prata subir, a prata voltou e olha onde nós batemos em abril de 2025, abril/maio de 2025, exatamente na banda superior. O que significa a gente estar na banda inferior desse ratio, dessa comparação entre prata e ouro? Significa que sempre que nós estamos aqui embaixo, nessas zonas mais aqui abaixo, nós já passamos normalmente a cada 5 anos, tá? Cada 5 anos mais ou menos a gente bate nessa zona aqui de baixo. Basicamente é quando a prata está extremamente subvalorizada em relação ao ouro. A prata está subvalorizada em relação ao ouro. Então, o que é o mais normal acontecer? Essa interpretação de que o ouro está caro, tá? Então, não vamos alocar tanto em ouro e vamos dar mais atenção à prata. Até porque agora existe uma narrativa maior, ou melhor, existe uma realidade, né? Mas é uma narrativa com base em realidade, de que a demanda industrial é muito forte para a prata, né? E os estoques estão caindo. Então, alimenta ainda mais essa potencial da valorização da prata. Mas seria normal nos próximos anos a gente vir aqui para cima. O que significa o preço sair do suporte dessa zona, dessa linha, aqui para cima? Significa a gente ter uma alta de 130% acima da valorização do ouro.
A partir deste instante, se a gente chegasse aqui em cima, seria uma alta de 100%. 100% aproximadamente, 99,8% acima do ouro. Então, o que eu estou mostrando aqui para você? Por que investir em prata? Sob a ótica industrial, tá? Painéis solares principalmente. Eletrificação, entra junto? Carros híbridos, entra junto? Sim, tá? Talvez você saiba, talvez não, mas a prata é o metal que melhor conduz a eletricidade. Mas, como metal precioso, também a gente tem essa utilização da prata. E depois que o ouro explode pra caramba, é normal a gente ver a prata despontando. Por conta simplesmente de uma visão de que, opa, já foi demais. Olha só, vamos pegar o início aqui, ó, do último ciclo do ouro e da prata. Olha que interessante, o último ciclo do ouro e da prata começou aqui, ó, 2001. O que você viu acontecendo? O ouro subindo pra caramba, a prata até subiu junto, né? Em alguns momentos ultrapassou, voltou. Só que no final do ciclo de alta do ouro, a prata explode. Vamos ver o que está acontecendo nesse ciclo aqui? Olha só. A gente viu aqui o ciclo, ele iniciar mais ou menos aqui, ó, 2016. Você vê em alguns momentos a prata passando, volta. E ó, o ouro continua acima da prata. A prata está tentando buscar o ouro. E normalmente ultrapassa e muito. Isso aqui é justamente esse ratio. É justamente, vamos tirar essa prata aqui do gráfico, é justamente a gente ver esse processo, uma valorização de 100% acima do ouro. Então, se o ouro pode subir mais 30, você vai ter 30 mais 100. Claro que nada disso é garantia, mas é o normal, é o comum. E isso não é para hoje, para amanhã, isso é ao longo dos próximos anos. Mas eu acho que uns 100% de potencial de rentabilidade em dólar acima do próprio ouro, que ainda tem perspectiva de alta, é interessante. Eu acho que isso é interessante. E como é que você pode investir? Duas maneiras extremamente simples, tá? Uma maneira é um ETF chamado SLV, que é justamente o que eu mostro, né? Foi a primeira forma de exposição que a gente fez a prata, lá no início de 2024. Naquela época, o SLV estava quanto? Vamos pegar aqui, ó. Início de 2024. A gente estava aqui, queridos, ó. Estava aqui, ó. Vamos pegar o preço? Ó, 20 dólares. Hoje estamos em 37. Né? Então, 80% de alta de lá para cá. Aqui você investe basicamente num ETF que replica a rentabilidade da prata. E tem a custódia física do metal. Auditado, tá? Tem a custódia física do metal. Tem um outro investimento que inclusive eu mandei para meus mentorados, ó, foi um alerta, alteração da nossa carteira à prova de balas, redução de tanto por cento na nossa carteira nos Estados Unidos e compra do ETF SEAL. Isso aqui são as mineradoras de prata. É uma forma muito mais arrojada da exposição, é uma forma com potencial de rentabilidade maior também, mas um risco mais elevado. Né? Por quê? Vamos até explicar aqui. Ó, por que que a prata está batendo aqui, ó, se a gente pegar a commodity, vai estar 40 dólares hoje? 41, tá? Então, por que a mineradora, o potencial de alta é muito maior? Vamos entender, olha só. A prata, digamos que ela estava 20 dólares, tá? Então, prata T1, no tempo 1, prata T2. T2, 30 dólares. Prata T3, no tempo 3, 40 dólares, tá? O que acontece? Se você vê a prata saindo do T2 para o T3, você tem basicamente um ganho de quanto por cento? É só você dividir 40 por 30, 33,33%. Mas digamos que o custo da mineradora seja de 15 dólares. Custo da mineradora, a empresa que vai lá e minera, tá? Prata. Digamos que o custo é 15 dólares. Então, por exemplo, quando a prata ela está no T2, então vou colocar aqui, qual é a margem de lucro da empresa? 30 dólares dividido por 15 dólares. Então ela tem uma margem de lucro de 100%. Qual é a margem da mineradora quando o preço da prata é 40 dólares? Aí ó, é 40 dividido por 15. Aí você tem uma margem de lucro de 166,67. Então o que acontece? A mineradora ela valoriza muito mais quando a commodity sobe. Por quê? Se a prata sobe de 30 para 40 dólares, qual que é a rentabilidade? Qual que é a valorização? 33%. Só que para a mineradora que tem o custo fixo, digamos, em 15 dólares, se o preço sai de 30 para 40 dólares, a margem de lucro dela, que era 100, aumenta para 66,67. Ou seja, aumenta 66%, aumenta o dobro.
Por isso que a gente vê, olha que interessante, vamos pegar aqui 2025, a prata, e vamos comparar com esse ETF. Olha a diferença da valorização. A prata subiu menos de 40% e esse ETF está subindo no ano 100%. Está praticamente dobrando no ano. Desde o momento que a gente entrou nesse ETF aqui, que foi dia 15 de maio, vamos dar uma olhada na valorização? Aqui, ó. 15 de maio. 67% de alta em quanto tempo? Em 80 dias, menos de 3 meses. Olha que loucura. Menos de 4 meses, perdão. Menos de 4 meses, né? Estamos falando de 15 de maio, 11 de setembro, menos de 4 meses. Então você pode se expor por meio desse ETF aqui também. Claro, eles estão esticados. Pode ser que corrijam? Pode ser que corrijam. Mas existe um ciclo de alta, que eu não diria que é um ciclo de alta secular, mas é um ciclo de alta para prata que acontece uma vez a cada 20 anos que está acontecendo agora. E eu queria dividir isso com você, porque para ter acesso a esse tipo de informação, ou você precisa estar na minha mentoria, ou você precisaria estar no meu programa Macro 3x, que é onde eu mostro como você faz análise macroeconômica para conseguir ter até 3 vezes mais rentabilidade, identificando os grandes ciclos de alta dos ativos. Então eu decidi trazer para vocês para ajudar. O que você achou desse vídeo? Se você acha que fez sentido, que pode ajudar mais pessoas, inclusive toque aqui embaixo em gostei se você gostou do que eu te mostrei aqui. Aproveita, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.